Bom dia! Sejam bem-vindos ao Eco Maranhão, a diversidade em cena, desenvolvimento sustentável com responsabilidade social. 3 de janeiro de 2015, ano novo, vida nova. Seja qual for a sua interpretação, é bom começar o ano reciclando-se, pensando, obviamente, que o melhor da vida é tratar do seu ecossistema chamado vida. Todo ecossistema, todo meio onde você habita tem que ser tratado igualitariamente para todos e todas em função da dinâmica da própria existência humana. Nenhum ser está imutável para não atentar para sua própria capacidade de renovação do espírito, da esperança e, quem sabe, dos desejos e anseios concretizados. Nesse liminar de ano novo, com maré vazante, implica dizer que cuidados maiores poderão advir dentro dessa esfera chamada Terra. Se assim for, a partir de 2015, a segunda metade da década do século XXI, começa a um novo espetáculo da vida. Falamos aqui de 2014 de diversos assuntos e entre eles agricultura de baixo carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo, reuso e reciclagem de água, reuso dos próprios meios da reciclagem e falamos também que os lixões prosperam. É o registro daquilo que poderemos continuar assistindo se nada for feito. No ar, Eco Maranhão. Logo após o intervalo, você vai acompanhar com a gente algumas reprises, algumas passagens aqui por diversos atores sociais que aqui vieram. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar um pouco do que foi a passagem do professor César Viana com a gente aqui no ECO para tratar do cadastro ambiental rural, também do zoneamento ecológico e econômico, que já está em prática no Maranhão. Esperamos que esse zoneamento sirva de referência para aquilo que a gente comentou aqui no final do ano passado com o Marco Aurélio sobre o zoneamento produtivo ambiental. O que é isso? As bacias hidrográficas, comunidade e planejamento. Veja um trecho dessa entrevista que fizemos com o professor César Viana. A agricultura associada ao grande uso de agrotóxicos vai nos deixar sem água no futuro? O grande consumo de água da agricultura é a agricultura irrigada. O Maranhão não tem agricultura irrigada. Em termos de recursos hídricos, eu vou dizer aqui uma informação de caráter pessoal. Nós temos o mito de que o Maranhão tem uma abundância de água. Não é verdade. O nosso principal rio, que é o Itapicuru, em termos de dimensão, ele tem uma vazão baixíssima. A vazão mínima do rio Itapicuru em setembro, outubro, equivale à vazão de um canal de irrigação lá de São Francisco, que é o Nilo Coelho. Se você sair daqui, você vai nessa estrada até Caxias, onde atravessa o Itapicuru, você observa que os rios, os afluentes do rio Itapicuru, no verão estão todos secos. Todo o rio Itapicuru vai depender lá do mirador. Você vai encontrar um filetezinho d'água em Piritoró. A bacia mais importante do estado do Maranhão, que abastece 51 municípios, inclusive a capital. E São Luís, hoje consome as 5 metros cúbicos por segundo, creio, por aí assim. São Luís demanda mais de 10 mil. Se São Luís chegar
a 15, 20 mil vai beber água salina. Já entrou, já está acima de São Simão. O rio nasce num bioma e ele atravessa outros biomas, então vai levando essa vida para todos os E biomas. as microbacias que abastecem a bacia principal. Hoje o Ceará já tem 2.000 quilômetros de rios perenizados. Nós já falamos um pouquinho do ZE e está nos faltando também falar um pouquinho do nosso Cerrado. O Cerrado do Sul do Maranhão, Balsa, ele está incluído na Amazônia Legal. Como ele está incluído na Amazônia Legal, significa que o Cerrado do lado do Piauí tem de preservar 20% e o Cerrado do lado do Maranhão tem de preservar 35%. Você sabe que, por exemplo... Faltou o Tocantins. Faltou o Tocantins. O Tocantins, você tem a região de Imperatriz, onde uma parte é floresta, e a parte de floresta é 80%, e atravessou o rio Tocantins, tem Goiás, que é 35%. E tem a questão do litoral. E o Código Florestal diz que apicum agora pode ser explorado, salgado pode ser explorado, e a cassinicultura. A zona do bioma amazônico, costeiro do bioma amazônico, pode ser utilizado até 10% de salgados e apicuns. E a zona fora do bioma amazônico, que é a zona de Araiosa, Zona Leste do Maranhão, você pode usar da mesma forma que o Nordeste até 35%. A ampliação dessas áreas depende do ZEZOC. O que é ZEZOC? Zoneamento econômico, ecológico da zona costeira. E o Código Florestal estabeleceu até um ano depois de publicado, ou seja, até 25 de março de 2013, para que o Estado cumprisse seu dever de casa, elaborasse o ZEZOC. Como o Estado não cumpriu o dever de casa, como o Estado não fez o ZEZOC teria que ser feito na escala de 1 para 10 mil e individualizadas as áreas possíveis de ampliação. Então, nós estamos hoje com uma penalização muito importante, é que o Maranhão, pela legislação, está proibido de ser produtor de sal, produtor de camarão e de ostra. Nós estamos discutindo agora ZE, mas futuramente nós vamos discutir a água mesmo, né? Outro dia eu estava pensando o seguinte, que nossas praias são sujas, nossos rios são imundos, no inverno a gente vê aquele monte de material sendo carreado. Tudo isso é porque nós não preservamos nossas margens. Você acredita que o CAR seja uma peça de xadrez ou a coisa está bem encaminhada? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. E o PRA, que tem de ser feito até um ano depois do CAR, é o Plano de Recuperação Ambiental. Cara. Ou seja, nós temos de fazer a declaração do CAR. Está demorando muito, já se perdeu o prazo. Eu acho que, concordo contigo, que está havendo assim um certo adiamento proposital em função do ano eleitoral. Nessa andada pelo cenário dos ecossistemas maranhenses, nós conversamos também com o geólogo Carlos Borromeu, o abnegado da Bacia do Munim, que finalmente conseguiu resgatar a história da bacia via instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Munim. Esse majestoso e sofredor rio agrega mais ou menos 22 municípios e tem uma vida bastante sensível. Imaginem se vocês pensarem que o Rio Munim pode ajudar o Rio Itapecuru a abastecer São Luís. Será que o Comitê da Bacia vai deixar acontecer? Veja o que o Borromeu coloca para a gente sobre essa sua experiência em termos de bacia hidrográfica. O Comitê da Bacia do Rio Munim, assim como o Comitê da Bacia do Mearim, é quem vai gestionar, é quem vai conduzir os procedimentos para que a água seja captada, tratada, explorada e até vendida, se esse é o termo. Borromeu, vai demorar muito para chegar a essa conclusão? Estes usuários de água é que precisam se envolver mais, mas com certeza irão se envolver, porque a água é o negócio deles. Ou seja, com a água eles transformam a água em renda, emprego e qualidade de vida. A região sofre com água? Na Bacia do Munim, eu me acho hoje confortavelmente dentro de um processo que vai fazer gestão de pouca água, que nós não temos muita água.
Isso, para mim, não é dificuldade. Você está falando superficial ou subterrâneo? Estou falando superficial porque a gente tem que entender o seguinte: o povo ainda só é capaz de sentir o que ele vê. Então, ele sabe que a água que ele dispõe, a superficial, não é em grande quantidade. Tem mais ou menos um volumoso de quantos mil litros por segundo? De 3 a 4 vezes a nossa demanda. Então, ainda é confortável, somando as duas. Agora, nós não podemos imaginar que a água da bacia do Rio Munim, água de origem superficial, seja mais do que 30% da disponibilidade total. Qual é a função hoje do Estado dentro dessa metodologia criativa e participativa? O Estado tem participado com sua equipe, presente nessas audiências, como também a equipe vai continuar o trabalho ao longo do cadastramento e depois lá no processo final que ocorrerá novembro e dezembro de 2014 com a eleição da diretoria dos 2 primeiros comitês do Maranhão, que são do Munim e do Mearim. Qual é a sua missão hoje, além de fazer todo esse percurso de final do ano eleger uma diretoria para gestionar o comitê? É transmitir confiança aos outros. Dentro desse cenário de grande quantidade e muita disparidade de perdas, qual é o papel do cidadão? A geração que está ainda iniciando a vida vai ser introduzida nessa discussão, porque ela terá que assumir o seu papel. E aí, nós sabemos que as soluções que a gente busca, que estivesse acontecendo hoje, e que não acontece por falta da participação do cidadão, porque ele ficou muito frágil nessa discussão. Agora ele começa a tomar corpo. Agora, não vamos esperar que isso se resolva durante a existência da minha geração. As monoculturas dentro da bacia, como é que vocês vão lidar com isso? Na gestão das águas da bacia do Munim, os usuários dessa modalidade de monocultura terão que sentar-se à mesa com o cidadão comum, todos ali representados, sociedade civil, usuário e poder público, para a gestão das nossas águas. Nós temos estudos que alimentem essa exploração, né, extensiva de água? Nós já temos feito lá na região onde nasce o Rio Preto, que faz parte da bacia do Munim, estudos de impacto concernente ao uso de agrotóxico. Nossas bacias são meramente receptoras de esgoto. A do Munim sofre com esse problema? Como é que funciona o esgotamento sanitário do estado do Maranhão? Através de fossas. E essas fossas estão aí há décadas e décadas sendo utilizadas, provocando um impacto ambiental que a população não vê, mas que nós sabemos que ocorre, que é com relação à contaminação das águas subterrâneas. Esse impacto nós não somos capazes nem de medi-lo hoje. A capital é uma exceção porque aqui tudo depura, vai para o mar. Aqui. A quantidade de farmácias que nós temos no Brasil. Consequentemente, a quantidade de medicamentos que a população utiliza. Os resíduos saem nas fezes e nas urinas. Desse manancial de produtos químicos que vem lá dos laboratórios e escapam em cada residência para as fossas. O artigo 170 da Constituição Federal trata da questão econômica frente à questão ambiental. Prevalece o conceito da preservação ambiental frente ao capital. Será que isso acontece, Barromeu? De modo ainda muito lento. E aí o meu temor é que essa lentidão no envolvimento da população seja causadora de um processo cumulativo que está ocorrendo. Acabei de citar aqui o caso das fossas. Onde a natureza não seja capaz de por si só responder. E esse processo de descontaminação de meio ambiente subterrâneo, ele é extremamente caro. No chão das fábricas que foram fechadas. Se constrói um conjunto habitacional em cima de uma área contaminada. E isso reflete na população dos que vão morar lá.
Exatamente. Com contaminações várias. Mais de 100 áreas contaminadas dentro da Ilha do Maranhão. Nem tudo está perdido. Depende, logicamente, do envolvimento da própria população nesses processos que estão sendo instalados de implantação dos comitês de bacia. Não existirá nunca no Brasil comitê de bacia sem a participação popular. Por isso que existe o comitê, para descentralizar a gestão. E se o povo não participar, ela continuará centrada só no poder público. Pois bem, quando se trata de ciência, tecnologia e inovação, o ECO também tem a sua missão a cumprir. Ou seja, trazer o conhecimento à luz da experiência de quem conhece. Para isso, esteve aqui com a gente, em 2014, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Sofiane Labidi, expertise em ciências da informação. Esse é o momento de se investir em tecnologias limpas? Não é algo muito longe para só uma elite. Então, é preciso hoje investir na ciência. Hoje tudo depende da ciência, é a ciência que gera conhecimento que impacta a sociedade. Como é que a universidade pode internalizar conceitos e práticas dentro do processo científico, metodológico, com a ciência aplicada num estado como o nosso? A academia, a universidade tem que ser um elemento de transformação da sociedade e não só de formação de recursos humanos, mas também de impactação da sociedade. Ao analisar os índices, você anotou, de uma sociedade, desde índices econômicos, sociais, do índice de desenvolvimento em geral, a academia tem muito a contribuir com a melhoria desses índices. Como a Universidade Federal do Maranhão, da qual o senhor é professor, pode gestionar ou cogestionar programas dentro da Amazônia Legal Maranhense que intercedam no bem-estar da população amazônica? Existe a possibilidade de criar um Instituto de Biotecnologia do Maranhão e até da Amazônia. Então, há uma biodiversidade muito grande na região amazônica e a biotecnologia é algo gerador hoje de muita riqueza em termos de geração de inovações, de patentes, de produtos que podem ser vendidos para o mercado nacional e internacional. E as pesquisas, se não foram convergentes, apoiados no sentido de uma organização para a geração de inovações, fica muito difícil realmente ter esse impacto para a sociedade, essa geração de riqueza. O modelo hoje de universidade é um contraponto em cima do que o senhor acaba de falar, que é gestionar uma autarquia para poder subsidiar os estudos, as pesquisas, etc, etc. É isso? Hoje no Maranhão nós temos cerca de 1.000 doutores. Aqui é um número muito pequeno em relação ao Brasil. A população, cerca mais de 7 milhões de habitantes. Então, eu estive no laboratório nos Estados Unidos de pesquisa e lá tinham 1.200 doutores trabalhando no laboratório. Então, a gente precisa investir maciçamente na formação de recursos humanos altamente classificados, capacitados. Então, mestres e doutores faltando. Isso é importante para a qualidade da pesquisa, a qualidade do ensino. E as incubadoras, por que elas não vingaram no Maranhão? Não houve um entendimento do que é uma incubadora, o que é a importância das incubadoras. Vai dos outros estados, ali na Paraíba tem cerca de 35 incubadoras de empresas, gerando riqueza. Só na universidade? No estado como todo, mas a Universidade Federal da Paraíba é uma grande universidade que trabalha muito com as incubadoras. A universidade tem um campus avançado em Chapadinha, é isso? Muito e Chapadinha é um centro de excelência em pesquisa focada na agroindústria. O senhor imagina que isso vai se estender para todo o baixo, alto, Munique? O que precisa na nossa área da tecnologia, da informação? Um jovem, uma cadeira, uma mesa, um computador. Esses jovens vão produzir software. Esses softwares que a gente compra, veja, às vezes, nossos governos e grandes empresas comprando esse software por 10, 20, 40 milhões, nós podemos criar esses softwares aqui mesmo. Pernambuco, você falou, um grande centro, começou com um esforço de professores e alunos dentro da Universidade da Federal de Pernambuco, a FPE. Foi um sucesso, cresceu tanto que o governo do estado comprou a ideia, instalou no Recife Velho, e hoje é uma referência não só no Brasil, uma referência mundial. A Microsoft, duas vezes por ano, vai lá,
chamamos César, o Porto Digital de Recife. Ela pega jovens para levar para trabalhar com ela no setor nos Estados Unidos. Vende software para o mundo todo, para o governo. E nós temos capacidade, nossos jovens têm capacidade de produzir software aqui, vender para o resto do mundo, e deixar de comprar softwares caros em outros estados, e investir nos nossos jovens, gera oportunidade de emprego, renda e crescimento para o estado. Qual a sua visão em termos de energia renovável para fazer pequenos módulos de captação de água via energia solar e eólica? A geração de energia através da chamada maré motriz, que os portugueses trouxeram 200 anos atrás, e hoje a gente não está explorando. A gente precisa, temos esses recursos naturais, dá para gerar energia a partir do sol, a partir do vento, energia eólica, e também a partir das marés, e nós temos 2 maiores marés do mundo. Então tem que aproveitar os nossos recursos naturais e para economizar. E nós temos o segundo maior porto do Brasil em termos de exportação, e calado, que é o Porto do Itaqui, e daqui saem diversas commodities. Eu acho que no futuro vai haver um certo barramento dessas exportações por matéria-prima suja do campo. Cabe aos governos, aos nossos laboratórios, estar acompanhando de perto. O governo licencia, né? Se ele licencia, ele tem que monitorar. E monitora, exatamente. Então, mas a academia, professor, não é chamada para fazer isso. O governo não tem gente, professor. 80% dos mestres doutores estão na Universidade Federal do Maranhão. Então, essa inteligência tem que ser aproveitada. Nós temos a SBPC, nós temos a Academia Maranhense de Ciência. Então, essa inteligência está à disposição do governo, quer apoiar a sociedade, quer apoiar o Maranhão, e eu acho inadmissível o Maranhão estar em último lugar em todos os índices que você, último, penúltimo, e nós temos essa inteligência. É pouca, mas tem, e tem que aproveitar. Ações que mudam o mundo. Alumar. Sustentabilidade é a nossa natureza. A professora Conceição Marques passou aqui e deu mais ou menos algumas linhas desse imbróglio que é tratar de Plano Municipal de Saneamento Básico. Confira um pouco dessa entrevista. Como está hoje esse cenário do saneamento ambiental do Maranhão? Hoje nós contamos com as políticas públicas. As políticas públicas institucionalizadas por lei, que permite aos gestores públicos e à população de cada município definir o caminho que quer para a sua melhoria de qualidade de vida a partir do meio ambiente. A partir de como tratar a água, o lixo, os rios, todo esse arcabouço, o esgoto sanitário, todo esse processo, assim, você vê cidades no Maranhão que o esgoto passa na calçada, em pleno século XXI. Quando a gente tem leis, tem o instrumento do plano diretor, tem o plano de saneamento básico, tem a questão da drenagem com recursos específicos para isso, e vai se perdendo porque não há uma questão, eu digo assim, a visão. Qual é a visão que nós temos para o nosso Estado? Qual é a visão como gestor público, como cidadão, como alguém que tem filhos, que tem neto? Qual o futuro que nós queremos? Porque não está na pauta dos governantes? Essa história do reaproveitamento do resíduo sólido, vamos falar de lixo. Vamos falar de forma que as pessoas entendam. Vai trazer muito recurso para aquele município, vai trazer negócios, vários pequenos negócios, vai trazer empregabilidade. E a visão dos gestores públicos, aí eu me refiro aos prefeitos, aos secretários de meio ambiente, aos secretários de saúde, que são os 3 que tem mais a ver com o tema, não veem essa possibilidade. Ainda acham que lixo é lixo. Lixo é lixo. Não vê assim, o que significa o lixão em termos de dinheiro, em termos de capital financeiro, de capital social, para a melhoria da qualidade daquele município. No interior de São Paulo, as cidades estão fazendo justamente ao contrário. Estão saneando suas cidades para ter qualidade de vida.
É isso que está faltando? É isso que está faltando, é assim. O que o esgoto tratado significa na conta hospitalar? Quantos problemas de saúde são veiculados por esse esgoto que passa na porta das famílias? Quantos problemas de saúde? Quanto é a conta dos hospitais municipais e dos socorrões da vida aqui de São Luís por conta do esgoto de céu aberto? Então o gestor não compreende a economia financeira que ele vai ter no item saúde. A ligação que tem o esgoto com a saúde. Um plano de 500 mil, uma hipótese. Essa cópia sairia por quanto? É os 70 mil? E o restante? Aí só Deus sabe, né? Entendeu? Aí faz uma diferença, e nós somos vários técnicos sérios, nós não nos submetemos a isso. Nós não aceitamos, nós preferimos não fazer o trabalho, porque nós estamos trabalhando com a vida. Um bom plano de saneamento básico significa a captação de recursos do governo federal para que as condições do saneamento, as condições de drenagem, a conservação dos rios, lagos e riachos de um município estejam garantidas com o apoio do governo federal. Porque tem recurso para isso. Aonde tem um bom plano de saneamento básico, onde tiver um bom plano de resíduo sólido, a captação de recursos para obras importantíssimas de melhoria da qualidade de vida da população, o governo federal tem um recurso lá. Está garantido, Márcio. Existe um hiato entre a gestão pública e o terceiro setor? O terceiro setor não é chamado para discutir com o gestor público alternativas na área socioambiental, por exemplo? O governo não nos vê como instrumento de conhecimento que vai agregar, que vai melhorar essa política pública. É o resultado que a gente está vendo agora, aí. E o plano de Mandezá para o Pão Açu engloba toda aquela região, Rosário, Muninha, etc. Você tem tomado conhecimento desse plano e tem participado? Parece que nós não existimos. Não tem transparência na coisa, né? Não tem transparência. Há um medo. Eu digo assim, as pessoas pensam que a gente não lê, que a gente não toma conhecimento, entendeu? E que a gente tem algo para dar. Então, há uma diferença muito grande nisso. Entre o conhecimento local... O conhecimento local e alguém que vem de fora, claro que ele não vai ter paciência de ouvir os agricultores do Maranhão, os quilombolas do Maranhão, os ribeirinhos do Maranhão. Como é que a ribeira está bem aí, sem solução, que eles não sabem, e vão fazer um plano desse e não chama as organizações ambientalistas, não chama as sociais, não chama as sindicais, não chama as organizações partidárias. Engloba 24 municípios. É isso que os gestores públicos do Maranhão precisam aprender, que ter técnico bons, ter técnico competente, significa qualidade de produto, qualidade de projeto, qualidade de planejamento e recurso no tesouro, recursos financeiros no cofre. Brasília, técnico de Brasília, não vai valorizar aquilo que não tem valor. Quando eles abrem, na apresentação, ele já sente o que vem atrás. Aí lê a primeira página, lê a última, tem lá 10 milhões. Para quê? Se o conteúdo é frágil. Como é que um cabo eleitoral vai cuidar da área de saúde? Se ele não é médico, ele não é administrador, entendeu? Me diga, como é que um cabo eleitoral vai cuidar da pasta da educação? É necessário que seja aproveitado esse capital que o Maranhão tem, de bons profissionais. Pegando esse gancho do saneamento, o senhor Manelzinho, lá da comunidade do Coroadinho, um baluarte na defesa daquele ambiente, se mostra decepcionado com o projeto Banco Mundial, Prefeitura de São Luís, que há 7 anos, está a passo de tartaruga. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a direção desta casa e o programa do Márcio, né? Esse comitê da bacia está funcionando? Está funcionando precariamente. Porque o comitê hoje está resumido em 4 pessoas. Tá? 4 pessoas. É eu, o Joel da Conceição, o Benedito, que chama o Tibel, e a Silvana.
mas por motivo político, aí está todo mundo trabalhando para seu partido e eu estou só, né? Então é difícil a gente resolver a situação tudinho. Eu tenho alguns problemas, né, com a questão do meio ambiente que eu represento nessa área, sobre o Rio das Bicas, sobre o Rio Mãe Isabel e a própria bacia do Bacanga. Tem esperança que um dia possa recuperar a bacia? A gente espera, sim. Agora, o Banco Mundial, eu acho que como grande financiador do projeto, ele deveria ter mais uma preocupação para que esse dinheiro fosse implantado dentro do local. Não evoluiu o projeto. Não evoluiu. Eu ajudei a planejar esse processo junto com a TCBR, né? Que era o Júlio, o Jânio e outros engenheiros que vieram de Brasília e trabalharam na construção desse projeto. E a gente vê que cada dia que passa, o projeto está se tornando totalmente diferente, tá? Eram 92 casas que afastavam, saía daquele local e iam para outro local determinado. E hoje até hoje não sai nenhuma. A galeria comprometeu as casas? Compromete sim as casas, porque tinha que ter um espaço maior para que tivesse a implantação do projeto ambiental, né, que era o design da área e tal. Então a gente hoje se encontra numa situação totalmente diferente. A gente não tem conversado muito tempo com o pessoal da Secretaria de Projetos Pessoal, que determina as obras aqui. A firma faz o que quer, não tem uma fiscalização. Não tem transparência do projeto? Não tem transparência. Custa, não. Os vereadores são pagos para fiscalizar e não estão fazendo isso. Nem discutem também? Nem discutem o projeto. Uma vez Rose Salles foi lá e tal, aí deram uma folha de papel para ela lá e escreve os gastos, é do que assim. Parece que são 6 programas, saneamento, residência, educação ambiental, infraestrutura. Pouca coisa foi feita. Não mudou nada. Mas assim, essa questão do projeto Bacanga não tem a participação do Conselho Municipal do Meio Ambiente? O Conselho está totalmente de fora e não dá um suporte legal que deveria estar, porque é uma área ambiental, né? Verdade. E está de fora. O Conselho, tanto estadual como municipal. O Conselho Estadual deveria também estar lá presente, porque é uma obra impactante, tá? Então, está acabando com as nossas reservas lá, né? Que a gente vê alguns pés de Buriti, algumas coisas ainda por lá. Você era do estadual, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Você foi excluído por prazo, que não podia ser mais reeleito. Como é que um deputado pode se reeleger 3, 4, 5, 10 vezes? Um conselheiro estadual não pode ser reeleito, né? E que eu tenho prova que trabalhei muito na questão indígena, na questão dos quilombolas, na questão dos quebradeiras de coco, tá certo? São coisas junto ao Conselho. Junto ao Conselho. A tua experiência enriquece a discussão. Na questão ambiental, de formal, né? Educação ambiental, formal e não formal, tá? A gente foi uma discussão séria que a gente teve várias vezes e a gente não vê nada em prática, né? Bom, para encerrar, eu quero dar um alô especial para o Marco Aurélio, da ONG Libertas, parabenizando pelo trabalho do Óleo Solidário, completa 1 ano. Olha que o Marco já recolheu 30 mil litros de óleo de cozinha saturado. E o projeto continua. Agora também vem o projeto Óleo Social da Universidade Estadual com o pessoal da Ascamar, Prefeitura de São Luís. É interessante a gente começar a pontuar esses programas para que eles surtam efeito na sua comunidade. Foi lançado também no final de dezembro agora o programa Lixo Orgânico Zero. Eu não entendi muito bem a filosofia do programa, até porque lixo orgânico é quase 40% do lixo domiciliar hoje em dia. 40% a 45%. E para você ter o lixo orgânico zero, é preciso uma máquina muito grande para fazer compostagem e usar esse adubo pelos cinturões verdes da grande ilha do Maranhão. Por hoje é só. E no próximo Eco você vai acompanhar a realidade atual, os momentos atuais com a realidade passada que trouxemos aqui para todos nós. Tenham todos um bom final de sábado e feliz 2015 com toda a vicissitude do mundo. Tá certo?
Tchau.